Boa noite, queridos, boa noite, irmãos. Nossa gratidão a Deus por, mais uma vez, possibilitar nosso encontro, possibilitar que estejamos reunidos em torno do nome de Jesus Cristo, com o propósito de apresentarmos a Ele um culto que lhe seja agradável. E nesse mês da família, nós temos tido a alegria de receber nossos amigos, preletores, irmãos, ministrando através da música e da palavra aos nossos corações. E hoje, segundo domingo de maio, Dia das Mães, tivemos pela manhã um momento muito especial aqui, presencial. Ainda temos algumas coisas bem legais sendo aí experimentadas pelas mães de Lírio dos Vales neste dia. E agora, no culto da noite, nós temos a alegria de contar com Estênio Márcios louvando ao Senhor, convidado para esse instante, convidado para esse momento. Ele, com muita alegria, com muita gratidão, preparou as canções que hoje estaremos juntos com ele, adorando e louvando ao Senhor. E ministrando-nos, falando aos nossos corações, Carlos Catito, um grande amigo, um homem de Deus, um servo que tem dedicado sua vida ao cuidado de famílias, terapia de casais, cuidando da família de uma maneira geral. E nós somos gratos a Deus, até por conta de, já em outras oportunidades, acolhermos, recebermos ele e a esposa em nossos retiros de casais. Então hoje, uma vez mais, ouviremos, matando a saudade também, Catito ministrando aos nossos corações. Mas antes, eu gostaria de convidá-lo a uma leitura bíblica, que está na carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 3. Em seguida nós estaremos orando, colocando esse tempo diante do Senhor, esse momento que passaremos juntos diante do Senhor. Colossenses capítulo 3, nós lemos assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele e em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outra, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. E sede agradecidos. A palavra de Cristo
habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, não as trateis asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que servis. Quem faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. O capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses traz uma série de conselhos, uma série de recomendações, uma série de orientações que pode perfeitamente alcançar a minha e a sua família. Há uma série de orientações e de conselhos aqui para mim, enquanto pai, enquanto marido, enquanto irmão, enquanto tio, avô, para você, enquanto filha, enquanto filho. Há uma série de orientações aqui no trato do relacionamento com Deus e com o seu próximo. Eu gostaria que você depois fizesse uma releitura desse texto, mas fizesse essa releitura na expectativa de chamar para si, de trazer para si a responsabilidade de uma família melhor. Do que você pode fazer? No modo de falar, no modo de agir, evitando intrigas, evitando provocações, não desanimando seus filhos, encorajando-os ao contrário. O que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento com Deus e com a família que Ele tem te dado? Eu espero que o Espírito Santo de Deus trate, mas trate em cada detalhe com você, a fim de que nossas famílias sejam aperfeiçoadas, ajustadas, sejam acomodadas em conformidade com o propósito de Deus, revelado na sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pelo privilégio de estarmos como igreja reunidos, ainda que de forma online, ainda que com os cultos transmitidos. Nós, como igreja, nos apresentamos imbuídos com um só propósito: oferecer-te um culto, onde o teu nome seja objeto da nossa adoração e louvor. Então receba, Senhor, esse culto, fala aos nossos corações, trata conosco em cada ato, em cada gesto desse culto, que a tua palavra, que é viva, nos alcance, que a palavra cantada, que a palavra ministrada através dos teus servos nesta noite, uma vez mais, nos alcance, edificando-nos na tua presença. Fica conosco, nós oramos confiados e agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. O Ministério de Louvor nos conduzirá agora em 2 canções, quando também teremos o privilégio de apresentar ao Senhor os dízimos e ofertas. Aí da sua casa, você poderá lançar mão do seu celular, o aplicativo
do seu celular, fazendo aí a consagração dos bens que pertencem ao Senhor, como gesto de gratidão, como reconhecimento daquele que tem sido o seu provedor. Vamos adorar ao Senhor nesse instante. Queridos e amados irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nesse momento. Convido você a estar louvando ao Senhor com a gente nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, revelado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, filho digno em tudo que prometeu. Agradável é sua bondade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, revelado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, vida digno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Só a igreja. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim, estão sobre mim, seus olhos estão sobre mim. Ele é o grande sul, está aqui nesse momento. Amém. Glória a Deus.
seu poder e a presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Declarei. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Vamos orar, queridos, consagrando os dízimos e ofertas. Vamos orar também colocando diante do Senhor a vida dos nossos queridos irmãos que estarão agora também participando conosco desse culto, engrandecendo o nome do Senhor através das músicas. E Estênio Márcios está conosco com esse propósito, e também através da ministração, através da palavra que o Senhor tem dado a Carlos Catito para nós nesta noite. Obrigado, Senhor, muito obrigado por teu cuidado, muito obrigado por tua bondade, muito obrigado porque as tuas misericórdias, renovando-se sobre nós uma vez mais neste dia, nos dá o privilégio de, como igreja, estarmos congregados, estarmos reunidos em torno do nome de Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador nosso. Por isso nós estamos aqui, apresentando ao Senhor, consagrando os dízimos e ofertas. Estamos aqui colocando nossas vidas diante do Senhor. Estamos aqui apresentando também os nossos talentos, juntamente com os teus servos que estarão louvando, estarão aqui ministrando a palavra. Nós também colocamos nossas vidas diante do Senhor. Trata conosco, fala conosco, que o teu Espírito Santo visite cada família, cada lar, cada irmão, cada homem, cada mulher, e que ao término deste encontro sejamos uma vez mais confrontados com a realidade de um Deus vivo que vela por nós, que cuida de nós em cada detalhe. Abençoa, Deus, o teu servo que estará agora ministrando a palavra, o Catito. Abençoa a Dagui, abençoa, Deus, a família dos teus servos. Alcança, ó Deus, seus filhos e netos. Contempla, Senhor, as necessidades deles conforme a tua soberana vontade. Da mesma forma, confiamos ao Senhor a vida de Estênio, que uma vez mais, nesta noite, Estênio Márcios, seja, ó Deus, uma ferramenta poderosa para impactar nossos corações e mentes com essas canções que edificam, que fazem bem à alma, que nos levam, ó Deus, a pensar no que podemos melhorar o nosso relacionamento contigo. Fica conosco, fala a cada um de nós agora, a cada um, onde quer que esteja, esse que alcança a nossa voz, que participa desse instante, ele ou ela, sejam impactados e visitados pelo Espírito Santo do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos da Igreja Batista Líria dos Vales, pastor Ebenezer, aqui é Estênio Márcios e família, mandando saudações aos irmãos, parabenizando pelo mês da família, desejando que os irmãos sejam abençoados, guardados, unidos no amor de Cristo. E aqui estou enviando algumas canções. Eu desejo que Deus abençoe os irmãos
através delas. Um grande abraço. Não há fruto na videira, o produto da oliveira mentir. E os campos não produzem, o aprisco está vazio, o curral está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter, eu quero
crer, não quero ver que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver, é minha oração. É assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo? Pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver, é minha oração. É assim que eu queria ser. Olá, como estão meus queridos irmãos aí do Rio de Janeiro, da Igreja Batista Lírio dos Vales, pessoal tão querido que já tive a oportunidade de estar algumas vezes com vocês, em encontros de casais, também pregando na igreja de vocês. Infelizmente não pudemos estar juntos esse ano em função da pandemia, mas fico muito honrado de poder, ainda que de forma virtual, estar com os irmãos e ter sido convidado para trazer uma mensagem para vocês. E quero trabalhar nessa mensagem sobre a temática de como nós podemos passar por esses tempos de dificuldades e promover crescimento para nós. Todos nós estamos passando por momentos de dificuldades. A pandemia nos trouxe uma desestabilização geral, lamentavelmente. Alguns perderam seus empregos, outros tiveram limitações financeiras, outros passaram ainda por situações de perdas e mortes de entes queridos dentro das suas famílias, dentro do círculo próximo de amizades. É um tempo difícil. E falar sobre sofrimento é sempre algo muito incômodo, né? Falar sobre a morte é algo difícil, não é realmente nada muito fácil. Por quê? Porque a morte nos confronta com a nossa finitude, nossa maior limitação da nossa frágil humanidade. E nós somos apegados à vida, não é verdade? Ainda que tenhamos todo aquele conhecimento intelectual acerca da eternidade, esse saber intelectual não é sinônimo de uma tranquilidade, de uma redução da ansiedade diante dessa imperiosa realidade do sofrimento e da morte. Especialmente na nossa sociedade moderna, que faz uma apologia à juventude. E
uma total negação do sofrimento e da morte. Na nossa sociedade sempre as propagandas, tudo que é veiculado é para você ser jovem, curtir a vida e nunca pensar em sofrimento, nunca pensar na possibilidade da dor, da morte. Nem sempre foi assim. Por exemplo, na Idade Média, as igrejas tinham ao lado sempre um cemitério. Se você vai viajar pela Europa, por exemplo, você vai verificar que muitas igrejas, ao lado da igreja, há um cemitério. Por quê? Porque os fiéis, enquanto ouviam a pregação, eles podiam olhar para o lado e serem lembrados da realidade da morte. Assim que temos que enfrentar essa dura realidade da morte, da dor, do sofrimento. E em geral, quando nós pensamos em dor, pensamos em sofrimento, pensamos em morte, normalmente nos lembramos do livro de Jó. Não, Jó que passa por todo aquele sofrimento. Porém, eu quero pensar com vocês um outro texto bíblico. Eu quero pensar com vocês a questão da dor, do sofrimento, a partir do livro de Ruth. Ruth, para mim, é um exemplo maior de como uma família consegue superar todas as suas dificuldades, construir pontes, vencer as dificuldades e seguir adiante, mesmo com todo o sofrimento que se abate sobre ela. E a história de Noemi, que na verdade é a protagonista principal dessa história, né? A gente fala do livro de Ruth, mas a principal personagem para mim do livro é Noemi. E essa é uma história de dor, uma história de sofrimento, mas também é uma história de superação e de confiança em Deus. Quando nós falamos de dor, de sofrimento, pensamos nas situações que nos envolvem e logo pensamos na ideia de crise. E eu quero deixar claro aqui que, na verdade, enfrentar problemas não é sinônimo de crise. Todos nós, ao longo da nossa vida, enfrentamos problemas. E o livro de Ruth justamente começa falando a respeito de um problema. No capítulo 1 de Ruth, diz: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Um problema, tem fome na terra. A experiência da fome é dramática. Quem passa por ela sabe o drama que é passar a fome. Também no nosso país ouvimos muitas vezes de relatos de famílias que precisam deixar suas casas, precisam deixar tudo que tem lá nos rincões mais perdidos do nosso país para fugir da fome. Deixam a família, às vezes, deixam os amigos, tudo isso para fugir da fome. Juntam seus poucos pertences e vão por uma saga, não sabendo necessariamente qual é o seu destino final. Essa também foi a experiência de Noemi e seu esposo Elimeleque. Bem, talvez você nunca tenha passado por fome. Muitos, talvez, dos que nos ouvem nunca passaram por fome. Mas, com certeza, muitos de vocês passaram por situações que eram difíceis de serem resolvidas. E, em algum momento, especialmente nesse nosso último ano e meio, que estamos vivendo aí com essa pandemia, muitos de nós já perguntamos: existe solução para esse problema?
Existe alguma solução para essa pandemia? Quando é que isso vai acabar? Será que a vacina vai ser a solução? Será que lockdown é solução? Será que conviver com isso, abrir tudo é solução? Não sabemos, não sabemos. Certamente é um problema que todos nós, habitantes do planeta, nesse momento, estamos enfrentando. E o que a experiência de Noemi pode nos ajudar no enfrentamento desse problema? Vamos entender um pouquinho como é que era essa família. Qual era a estrutura dessa família? A Bíblia nos diz de que essa família era composta por um casal, Elimeleque, Noemi, e dois filhos. Dois filhos, um chamado Malom e outro chamado Quilion. E a gente pode se perguntar, por que essa família é tão reduzida? Se nós vemos outras famílias contemporâneas, né, do Velho Testamento, vemos que em geral eram famílias numerosas, com 12 filhos, como a família de Jacó, com 19 filhos, como Davi, enfim, famílias numerosas, e essa é uma família pequena, reduzida. Por quê? Talvez a resposta possa estar exatamente no significado do nome dos filhos. Interessante porque na Bíblia sempre as pessoas no Antigo Testamento davam um nome que tinha um significado que dizia algo a respeito dessa pessoa. E o significado desses nomes é muito interessante, porque Malom significa fraco, doente, e Quilion significa tristeza, significa morte. Talvez Noemi, tivesse tentado ter outros filhos e tenha perdido outros filhos, mesmo talvez na gestação, por causa dessa mesma enfermidade que fazia com que seus filhos fossem fracos, fossem doentes, fossem frágeis fisicamente. Talvez alguma doença de um fundo genético, não sabemos, né? Talvez Elimeleque tinha um problema genético e fez com que seus filhos também tivessem. Né? E se essa é uma hipótese, e uma possibilidade real, nós vamos ver que a história desse casal já é uma história de sofrimento e dor de longa data, que não se inicia só quando a fome chega na terra. O texto nosso de Ruth, se nós formos ler, eu não quero me reter lendo todo o texto, mas ele não nos traz a idade desses personagens. Não sabemos qual é a idade de Elimeleque, de Ruth, Noemi, etc. Mas o que sabemos é que quando eles partem de Israel, da terra prometida, os filhos deles ainda não eram casados. Né? Eles deixam Belém, da Judéia, ainda solteiros. E então isso sugere que eles provavelmente eram adolescentes, porque naquela época se casava muito cedo. E aí eles permanecem em Moabe por 10 anos, diz a Bíblia. E também diz que quando eles faleceram, não deixaram descendentes, logo as esposas ainda eram férteis. Então, o que nós podemos presumir é de que essa família chega em Moabe com os filhos que tinham entre 15 e 20 anos, e quando eles falecem antes dos 30 anos. Vão falecer cedo. E nós vamos perceber que com toda essa experiência foi muito duro para Noemi. Ela devia, quando perdeu seus filhos, aí estimando ter por volta dos seus 50, 55 anos, ela perde
primeiro o seu marido e também perde os seus filhos. E esse livro, que tem toda essa saga, ele está situado no período dos juízes de Israel, ou seja, o povo se estabelecendo na terra prometida. Não é o tempo dos reis, onde os reis ampliam as fronteiras, já está o povo assentado completamente na terra, bem definido, ainda se estavam se estabelecendo e eram vistos um pouco como invasores pelos povos ao seu redor, e por isso esses povos ao redor se tornaram muitos deles inimigos de Israel, dentre eles o povo de Moabe, os moabitas, para onde Elimeleque se dirige. Interessante, não? Porque levar a família para viver no meio de um povo inimigo teoricamente, pode ser entendido como uma atitude de muito desespero mesclado com uma atitude de coragem por parte de Elimeleque. Coragem fundamentada na fé que esse casal devia ter, por ter chorado muitas vezes diante de Deus pela perda dos seus bebês ainda em gestação ou recém-nascidos, e depois de algum tempo ter recebido de Deus esses dois presentes especiais que foram Malom e Quilion, que proporcionou a eles essa experiência da paternidade. Por outro lado, o desespero, resultado das condições de extrema calamidade que assolavam Judá naquela época, e provavelmente levou Elimeleque a considerar a possibilidade de que a sua família ia morrer. De um jeito ou de outro ia morrer. Então vamos para Moabe, porque se vamos morrer de fome aqui, talvez morramos no caminho, assaltantes, ladrões que nos matem para ficar com as poucas coisas que temos, ou vamos morrer na terra de Moabe, rejeitados, expulsos pelos moabitas. Então era um momento de total desespero de Elimeleque. O versículo 1 ainda diz que Elimeleque não tinha intenções de integrar-se àquele povo. Diz ele que um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e os seus filhos. Então, se vê que a intenção de Moabe era ficar ali algum tempo, possivelmente trabalhar, recuperar os seus prejuízos, as suas perdas por causa da seca, juntar alguns recursos e depois que a seca passasse, retornar para Belém para restabelecer sua vida ali. E em Noemi nós vemos de que a esperança está sempre presente, né? Mesmo nos momentos em que tudo parece estar perdido, eles conseguem manter viva a fé de que vai melhorar. Daqui a algum tempo vamos voltar. Algo vai acontecer. Mas não impede de que essa família enfrente uma crise, enfrente a dor, enfrente mais sofrimento. Ou seja, a crise pode nos atingir a todos, a mim, a você, ao mais espiritual dos cristãos. Precisamos entender um pouquinho o seu processo. Essa nossa pandemia que vivemos agora pode ter levado muitas famílias cristãs devotas a Deus a um momento de crise. E como funciona uma crise? Uma crise chega na nossa vida quando o nível de estresse aumenta tanto
que todas as nossas alternativas e soluções se esgotam. Um problema não é necessariamente uma crise. Diante de um problema, temos um aumento do nível de estresse. Nos tira do nosso cotidiano, do nosso hábito do dia a dia e vamos procurar formas de solução. Quando nós encontramos uma forma de solução, o estresse diminui e seguimos adiante e superamos o problema. Quando nós não encontramos uma solução para o problema, o estresse vai aumentar. E aí nós vamos buscar na nossa criatividade novas soluções, outras alternativas. E aí, se encontramos a resposta, de novo, o estresse diminui. Quando buscamos alternativas criativas e elas ainda não são adequadas, o estresse aumenta muito e causa como que um desborde, né? Ultrapassar todas as nossas capacidades de solução e gera então uma desorientação geral que culmina em uma crise. Então, crise pode ser definida como um estado temporal, porque ela é limitada no tempo, de transtorno e desorganização, caracterizados especialmente por uma incapacidade do indivíduo, da família, do grupo social para resolver os problemas usando os métodos e as estratégias costumeiras. A crise sempre tem um potencial para gerar resultados radicalmente positivos ou radicalmente negativos. Na família de Noemi, a fome era um problema. É um problema. Mas não uma crise, porque Elimeleque encontrou uma resposta, uma solução para esse problema. Vamos embora. Vamos embora de Belém, vamos para a terra de Moabe. Quando chega em Moabe, um tempo depois, morre o Elimeleque. Ou seja, versículo 3, algum tempo depois Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os filhos. Aumenta-se a tensão, mas ainda não é uma crise, porque ela tinha os filhos a ajudavam, a sustentavam, ela celebra o casamento, versículo 4, eles se casaram com mulheres moabitas, celebra esses casamentos e isso ainda não desemboca numa crise. Porém, logo em seguida, os filhos morrem. Os 2 filhos. E aí ela perde todo o apoio de trabalho, o apoio financeiro, fontes de renda. E sim, então ela entra em uma crise, nós podemos dizer. Toda crise se inicia tendo uma série de reações iniciais. E nós podemos dizer que essas reações iniciais no processo de crise são absolutamente normais, naturais e até necessárias para se processar essa crise. A primeira reação que temos diante de uma situação, quando uma crise irrompe, nós chamamos de negação. Negação é quando alguém chega e diz, olha, tenho que dizer para você que aquela pessoa que tinha muito querida morreu. E a gente diz, não é possível, não pode ser, falei com ela outro dia. Essa negação é uma forma que a nossa mente tem de preparar o organismo para receber o impacto da crise, a notícia, algo ruim. Então nós dizemos, não pode ser, é como se a gente dissesse, não falei ainda, pera, deixa eu me preparar aqui, deixa eu respirar, ok, agora pode falar.
E em seguida tem uma série de outras reações que nós chamamos de reações iniciais. Elas têm a ver com uma alteração das emoções. A crise nos gera um desajuste das emoções, um choro, às vezes descontrolado. Quando houve uma notícia terrível, uma perda, uma morte, a gente chora. Às vezes a gente fica com raiva, né? A gente fica com medo, a gente fica com culpas. Tudo isso são emoções ligadas ao início da crise e, como eu disse, são normais, naturais e necessárias. Elas precisam ser expressas, né? Elas podem até serem compreendidas pelas pessoas que estão ao redor, né? Ou às vezes reprimidas. O pior que se pode fazer num processo de crise é reprimir essas emoções, engolir as emoções. Nunca diga a uma pessoa que sofreu uma perda que ela deve conter as emoções. Mesmo quando essas emoções são negativas. Quando ela diz, eu estou com raiva de Deus porque Ele permitiu que tal pessoa falecesse. Deixa a pessoa pôr para fora as suas emoções, porque Deus entende. Ainda que nós não entendamos, Deus entende. E Ele sabe que é uma emoção normal, natural, desse processo de crise. E que vai passar. Outras reações também estão ligadas à organização pessoal. Às vezes as pessoas ficam muito apáticas, outras ficam hiperativas, né? Se desorganiza, né? São resultados desse sentimento de impotência ou inconformismo diante da perda. Uma terceira reação inicial tem a ver com o que nós chamamos de certas ideias estranhas, né? Uma delas são as ideações suicidas. O que são ideações suicidas? Ideações suicidas é quando a pessoa diz, perdi a pessoa mais importante na minha vida, não quero continuar vivendo. Deus, por favor, me leve, eu não quero viver. Isso a gente chama de ideação suicida. Quando a pessoa tem o desejo também de morrer. Isso é normal, é natural dentro de um processo de crise. E algumas vezes até algumas pequenas alucinações, quando a pessoa desorganiza a sua memória e alguns elementos que estão gravados na memória por uma repetição são trazidos da memória para os órgãos do sentido. Então, às vezes a pessoa diz, estou sentindo o perfume daquela pessoa que morreu. São pequenas alucinações e são normais essas alucinações. Estou vendo a pessoa. Não é o espírito que está passando por ali. Não, também nesse momento, em situações de crise, deixa eu pontuar bem claramente, em situações de crise, não significa isso que são demônios que estão assolando a pessoa. Não. São reações de desorganização da memória que vêm e afloram para os órgãos do sentido. A gente chama isso de reversão mnemônica. E também a crise pode gerar distúrbios orgânicos, somáticos, né, que nós chamamos de somatizações. É a dor emocional que vai caminhando pelo corpo, se convertendo em dor física. E essas dores têm uma característica muito grande, que é a imprecisão. E, como eu disse, diante de uma crise, nós jamais saímos do mesmo jeito. Ou nós saímos num patamar mais alto, ou num patamar mais baixo de funcionamento emocional. Nesse sentido, a crise significa tanto uma oportunidade de crescer, quanto um perigo de ficar paralisado e regressar emocionalmente. Quando as reações iniciais se incrementam e nós ficamos paralisados, perdemos a confiança, nos isolamos, não assumimos responsabilidades, estamos seguindo pelo caminho do perigo. E esse caminho pode levar a depressões,
a doenças crônicas, agressividade, até suicídio em alguns casos. Por outro lado, quando nós desenvolvemos estratégias funcionais, saímos melhor adaptados da crise, mais capazes de compreender o sentido da dor, do sofrimento. E nesse sentido, um dos principais sinais que a pessoa está indo por esse caminho da oportunidade, do crescimento, é quando ela faz ajustes na sua conduta para se adaptar a uma nova realidade. E é isso que faz Noemi. No versículo 6, diz que ela resolve voltar para Belém. Então, Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe viu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Ela segue o plano inicial de Elimeleque. Quando a coisa melhorar, a gente volta para Belém. Lá eu tenho parentes, podem talvez me apoiar, vou voltar para lá. Não era uma decisão muito fácil. Estejam atentos a isso. Da mesma forma que não foi uma decisão fácil sair de Belém e ir para a terra de Moabe, não era uma decisão fácil regressar. Havia uma jornada perigosa, longa, e ainda mais sem uma presença masculina para lhes proteger, para lhes cuidar em meio ao caminho. Então envolvia muitos riscos. Por isso, pensando nesses riscos, que Noemi propõe às suas noras que elas fiquem em Moabe. Fiquem lá. Ali elas tinham família, tinham pais, tinham irmãos, tinham cunhados, sobrinhos, que iam poder ampará-la. Enquanto que seguir viagem é sempre uma incógnita. Do versículo 11, Noemi diz: voltem, minha filha, por que vocês vão comigo? Voltem, vão embora, porque eu sou velha. Porque eu não posso dar outros filhos para vocês. Então, diz a Bíblia de que elas choraram. Uma nova separação representa um processo muito dolorido. Uma nova perda. Por isso, as noras choram expressivamente. E é bom chorar. O choro é reorganizador. Cada uma das noras consegue refletir, depois de pôr as emoções para fora, e decidir o que fazer. Ofra volta para Moabe, Ruth segue com Noemi. A principal função da expressão emocional, de pôr as emoções para fora, é justamente que ela nos ajuda na reorganização cognitiva. Quando nós ficamos engolindo as emoções, também o nosso pensamento fica prejudicado. E aí Ruth decide seguir junto com Noemi e faz uma bela declaração de amor, que muitos usam no casamento, mas é a declaração de amor para uma sogra. Estejam atentos a isso, essa linda declaração de amor é de uma nora para uma sogra. E elas vão juntos e retornam a Belém. Quando elas chegam a Belém, o povo fica espantado. Primeiro por fato de que tinha duas mulheres sozinhas tinham feito tal empreendimento nessa jornada toda. Segundo, pelo estado que Noemi devia estar, desfigurada. As próprias vizinhas nem a reconheceram, diz o versículo 19. Quem é essa? Quem é essa? Sim, toda essa situação de dor, de sofrimento, transparece no rosto de Noemi. Não só no rosto, mas também na sua fala. Ela não tenta fazer de conta que está tudo bem.
Ela não tenta aparentar um sorriso. Ela está passando por uma crise. E ela se mostra frágil, sofrida. E ela diz, me chamem de Mara, de amarga, porque é isso que eu estou passando. Meu nome agora deve ser Amarga. Ruth é nessa situação a primeira que demonstra de que vai estar superando a crise. Ela começa a fazer ajustes para a sua vida seguir adiante. Ao invés de ela ficar sentada, chorando, se lamentando, ela decide sair em busca de mantimento. Né? Capítulo 2, versículo 2, ela diz, eu vou para os campos pegar as espigas que vão caindo e que é permitido, então eu vou buscar alimento para nós. Parece que foi uma decisão muito simples, não? Mas não. Quando a gente olha para todo aquele contexto, a gente vê que não era assim. Ruth era uma mulher jovem, uma jovem viúva, provavelmente bonita, devia despertar alguns sentimentos fantasiosos em alguns homens que deviam julgá-la como uma presa meio fácil para o sexo. Mas Deus enviou uma pessoa, Boaz, para cuidar dela. E Boaz diz que é para ninguém perturbar a Ruth enquanto ela seguia atrás dos colhedores. E então nós vemos que aqui Boaz diz que ela deveria ser tratada com dignidade para que ninguém fizesse nada com ela. Essa foi a ordem que ele deu para os seus seguidores, os seus ceifeiros, os seus empregados, e pôde continuar trabalhando ali, colhendo nos campos de Boaz. Por que Boaz foi tão acolhedor com Ruth? Bom, provavelmente ele sentiu alguma atração por ela, com certeza, mas também ficou impactado com tudo que ele ouviu a respeito da integridade e do caráter de Ruth. Ela cuida da sua sogra de uma forma espetacular. Mas também Boaz tinha passado por situações de sofrimento. Provavelmente. E ele era capaz de se solidarizar com essa forma, essa situação de Ruth, como diz em 2 Coríntios 1, 3 a 6, quando Deus é o Deus de misericórdia, Ele nos consola de todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar aos que estão passando por sofrimento. Quando no versículo 11 o Boaz diz, essa moça deixou seu pai, deixou sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia, ele está falando de uma situação que ele conhecia muito bem, porque sua mãe fez exatamente o mesmo. Boaz era filho de Raabe. Sim, Raabe. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, está narrado isso. Então ele provavelmente deve ter sofrido esse estigma, que era filho de uma estrangeira lá de Jericó, e também uma prostituta. Por isso Boaz é tão acolhedor com Ruth. Mas Noemi, então, também mostra sinais de que está se recuperando da crise, e ela
começa, depois de ter falado, expressado sua dor, dito que era amarga, que chamassem ela de Mara, ela começa a desenvolver um plano, um domínio cognitivo da situação e condutas para se adaptar a essa nova realidade, planejando o futuro. O plano de Noemi era simples. Ruth devia demonstrar que estava interessada em Boaz. Capítulo 3, os primeiros versículos 3 e 4, estão aí esse plano. Provavelmente Noemi percebeu algum brilho nos olhos de Ruth quando ela falava da bondade de Boaz, e possivelmente também observou como Boaz tratava a Ruth com tanta gentileza. Então bola um plano que tinha uma grande possibilidade de ter sucesso. E Ruth mostra também, aí aqui vemos o final feliz dessa história, porque Ruth mostra que ela tinha uma confiança em Noemi. Não temeu colocar a própria reputação em risco, né? Porque ela tinha uma reputação ali. Ela vai dormir à noite depois da festa da colheita, quando todos iam festejar, Boaz excedeu um pouquinho na bebida e dorme em cima de um monte de grãos, e a Ruth se achega bem quietinha e dorme ali aos pés dele. Ela também podia passar por ser uma mulher oferecida, por uma mulher fácil, e daí o Boaz rejeitá-la e dizer, eu me enganei sobre você. Mas não. Ela confia em Noemi e segue adiante com o seu plano. E aí, de madrugada, o Boaz acorda, aquele breu, aquela escuridão, leva um susto, tem uma mulher do lado dele. Ele havia exagerado na bebida, estava escuro, eu não sabia direito o que tinha acontecido. Talvez ele pensou, será que eu me aproveitei de uma das mulheres? Eu passei a colheita toda protegendo dos meus funcionários. É que eu fiz aquilo, tudo que eu tinha dito para os meus funcionários não fazerem com as mulheres. E aí ele pergunta para a mulher, quem é você? Quem é você? Estava escuro, estava um breu. E agora a Ruth provavelmente também não estava toda com maltrapilho, com os pés sujos de barro, quando ele havia no dia a dia nos campos, catando as espigas que caíam dos feixes dos ceifadores. Ela estava toda produzida, era o que Noemi tinha sugerido a ela, né? Põe a sua melhor roupa lá. Né? E o Boaz não reconhece. Mas Ruth já disse, não, fica tranquila, não aconteceu nada, Eu só tenho uma intenção, porque você é um resgatador. Aquela época se poderia resgatar isso. E isso impressiona ainda mais Boaz. Não se tratava de uma aventura sexual, não tinha se aproveitado da embriaguez do Boaz, antes revela toda a integridade de caráter de Ruth. E isso provavelmente foi a gota d'água que fez com que o Boaz decidisse se casar com ela. E aí o Boaz vai lá, negocia com um outro resgatador e consegue a prioridade para ficar com a Ruth. E essa negociação terminada, acontece o casamento e a história termina de uma forma diferente de como começou. Começa com um problema, a fome. A vida segue, é uma busca de solução, vira uma tragédia. Né? Essa solução que Elimeleque tenta vira uma tragédia, a morte de Elimeleque, e desemboca numa crise, a morte dos filhos. Agora, seguindo adiante, expressando as emoções, reorganizando cognitivamente, traçando planos, seguindo para o futuro, culmina numa nova família, com Boaz, Ruth e o pequeno Obed, versículo
17 do capítulo 4, né? O bisavô de Davi. Vida que surge da morte. Antes, o ambiente era todo de morte. Elimeleque, Mahlon, Quilion, fome. Agora, a vida irrompe desse ambiente de morte. Isso é a essência da ressurreição, que aponta aqui seus pequenos lampejos e alcança a plenitude no descendente maior dessa família, que é Jesus. É aí onde a crise pode nos levar. Esse é o princípio que permeia toda a Bíblia. Não há morte sem ressurreição. Ainda que toda crise nos leve ao ambiente de morte, vai haver ressurreição. No último tempo, diz Apocalipse 20, todos vão ressuscitar. Nós não estamos isentos de sofrimentos. Jesus falou isso em João. No mundo tereis aflições. Mas o que nós podemos ter, a absoluta certeza, é de que a ressurreição que sucede à morte, à dor, o sofrimento, é sempre mais gloriosa. E é isso que nos ensina a família de Noemi, nesse texto tão bonito. Que você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está passando por um momento de dor, de sofrimento, de dificuldades, foque na ressurreição. Expresse a sua dor, fale dela, se reorganize, faça planos, siga adiante, porque a ressurreição virá e ela é sempre mais gloriosa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Tudo que existe nele foi criado, tudo aquilo que há na terra e céus, seja o que é visível ou invisível, quer os altos tronos, quer as soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado, foi por meio dele, tudo é para ele. Ele é antes de tudo, tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o primogênito, o primeiro dentre os mortos, a fim de ter a primazia sobre tudo. Porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse em Cristo consigo todas as coisas, tudo que existe na terra, todas as coisas no céu. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Tudo que existe nele foi criado, tudo aquilo que há na terra e céus, seja o que é visível ou invisível, quer os altos tronos, quer soberanias, sejam principais,
Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás